Bom, a primeira tribo que vamos falar vai ser os Guajajaras, que também são conhecidos como os Teneteares. São um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. Habitam mais de 10 terras indígenas na margem oriental da Amazônia, todas situadas no Maranhão. Em 2010, sua população era de 23.949 pessoas, e em 2014, a sua população era de 27.616 pessoas. Faltam números exatos do crescimento atual, mas alguns dados afirmam que é na faixa de 2,5% a 3% ao ano. Sua história de mais de 380 anos de contato foi marcada tanto por aproximações com os brancos, como por recusas totais, submissões, revoltas e grandes tragédias. A revolta de 1901 contra os missionários capuchinhos teve como resposta a última guerra contra os índios na história do Brasil. Faltam estatísticas sobre as taxas atuais de mortalidade infantil e de adultos, que não parecem ser menores que as da população rural regional, que ainda são altas. Não há estatísticas referentes às uniões interétnicas e nem a seus descendentes. A língua falada por eles é o Tonhê-Terrara, e eles são da família linguística Tupi-Guarani. Então, eu fiquei responsável por falar da tribo dos índios Guarani. Os índios Guarani formam o maior povo nativo em quantidade de pessoas vivendo atualmente no Brasil. Eles são originários da família linguística Tupi-Guarani. Atualmente, os Guaranis eles vivem em grande parte no estado do Mato Grosso do Sul, mas também podemos encontrá-los nos países como Argentina, Bolívia e Paraguai. Os Guarani em território brasileiro sofrem com a presença violenta de fazendeiros. Para os Guaranis, a terra é a origem da vida. Só que, no entanto, seu território tem sido devastado ao longo dos anos por violentas invasões lideradas por fazendeiro. Quase todas as suas terras já foram roubadas. Crianças Guarani passam fome e muitos líderes já foram assassinados. Centenas de homens e mulheres e até mesmo as crianças já cometeram suicídio. De acordo com a FUNASA, ocorreram 410 suicídios nos anos de 2000 a 2008. A maioria dos suicidas são homens na faixa etária de 15 a 19 anos. Eu estou encarregado para falar o que aconteceu com esses indígenas com o passar do tempo. Os Guaranis, historicamente falando, sofreram das mesmas coisas que a maioria das tribos, como escravidão, epidemias de doenças trazidas dos colonizadores e genocídios de sua raça e cultura, diminuindo assim sua população consideravelmente. No Brasil, os Guaranis vivem nos estados brasileiros do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina e Tocantins. Somente no país há 57 mil pessoas, conforme o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas há menos de 1000 anos tínhamos de 2 a 5 milhões de indígenas. Ou seja, muitos morreram mesmo de muitas coisas. Hoje em dia, os índios guaranis estão entre os que conseguiram resistir, contudo, foram explorados, óbvio. Em 1882, o governo brasileiro cedeu o território ocupado pelos Guaranis para a implantação das lavouras de ervas mate. A solicitação foi feita por Thomas Laranjeira, que fundou a companhia Mate Laranjeira, em 1892. Obrigados a deixar o território, os indígenas foram acometidos de graves problemas de saúde e os impactos sociais muito indo até mesmo para a favela, e são problemas que são sentidos até hoje. O fim da disputa só ocorre após a homologação do governo federal. Há um impasse entre os indígenas e proprietários de terra na região. A reserva indígena da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, vivem 12 mil indivíduos de grupos distintos. Por terem diferentes elementos sociais, não são raros os conflitos internos. Para que uma tribo indígena viva com uma qualidade decente e consiga manter sua cultura, é preciso um território grande e com recursos básicos, como água e terra fértil, e coisas que mantenham a sua cultura, como uma planta específica. Sendo isso demarcado em torno de um rio, dependendo da demanda da tribo, uma reserva indígena, dependendo da demanda do rio, isso irá manter o tamanho que essa
esse território precise ter por conta da demanda. Uma reserva indígena para que mantenha sua necessidade com plantas de certas espécies, animais e árvores, etc., não é fácil, o que acaba fazendo com que alguns indígenas mudem sua cultura e costumes para viver em certos territórios. Agora falando de uma outra etnia indígena, os tupiniquins, dos 900 mil habitantes da área litorânea brasileira em época de colonização, mais de 90 mil eram dessa etnia, ocupando da costa sul da Bahia até São Paulo. No entanto, em 1760 foram datados apenas 3 mil tupiniquins, mostrando que a luta pelas terras e a escravidão estava dizimando rapidamente esse povo, tanto que em 1876 havia apenas 55 indivíduos dessa etnia. Com a criação do Serviço de Proteção ao Índio em 1910, o Espírito Santo se tornou um dos maiores polos de atuação, mas foi apenas em 1924 que foram encontrados o que restou do povo tupiniquim. Eles, naquela época, ainda não reivindicavam as suas posses, chegando a viver como poceiros, porém sem conflitos. Só começaram a lutar por seus direitos quando uma empresa começou a desmatar em massa a partir dos anos 40, com a alegação de que seriam terras do Estado. Em 1988 foram demarcados apenas 7 mil hectares, tudo por conta de um acordo inédito com a Aracruz Celulose. Em uma briga judicial com a FUNAI que durou até 2010, finalmente foram homologados 14 mil hectares em nome dos tupiniquins, localizados em Aracruz, no estado do Espírito Santo. No entanto, essa empresa continua com o desmatamento e a plantação de eucaliptos, o que diminui as terras indígenas, dificultando a rotação de roças e a vivência pacífica desse povo. O grupo indígena Ticuna configura o mais numeroso povo indígena na Amazônia brasileira, com uma história marcada pela entrada violenta de seringueiros, pescadores e madeireiros na região do Rio Solimões. Originários do Iguarapé Ivari, situados nas nascentes do Iguarapé São Jerônimos, foram encontrados em todos os 6 municípios da região: Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, São Antônio do Içá e Tonantins. Sua população estava distribuída em mais de 20 terras indígenas. Hoje em dia estão localizadas 42 das 59 aldeias existentes. Bom, esse povo vivia no alto dos Iguarapés, afluente da margem esquerda do rio Solimões, no trecho em que este entra em terras brasileiras até o rio Içá. Houve um intenso processo de deslocamento em direção aos Solimões. No início, mantiveram sua tradicional distribuição espaciais em malocas clânicas, e na década de 70 havia mais de 100 aldeias. Hoje, essa distribuição das aldeias ticunas se modificou. Sabe-se que ainda alguns indígenas desceram o rio até Tefé e outros municípios do Médio Solimões. Outros se fixaram no município de Beruri, no baixo curso dos Solimões, bastante próximo à cidade de Manaus. O povo ticuna sempre ocupou parte das terras da Colômbia, do Peru e do Brasil. No início do século XX, ocorreram os primeiros contatos entre índios e brancos. Por conta dos conflitos entre nativos e ocupantes, que aumentaram a partir dos anos 70, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, informou, no início dos anos 80, que as terras ticunas seriam demarcadas. O anúncio provocou ameaças contra os índios feitas pelos poseiros. No começo de 1988, a FUNAI informou que as terras ticunas estavam demarcadas e ordenou a saída de todos os ocupantes da área, mas eles se recusaram a sair. E foi somente nos anos 1990 que os ticuna lograram o reconhecimento oficial da maioria de suas terras. Hoje enfrentam o desafio de garantir sua sustentabilidade econômica e ambiental, bem como qualificar as relações com a sociedade, mantendo viva sua riquíssima cultura. Não por acaso, as máscaras, desenhos e pinturas desse povo ganharam repercussão internacional. Sua principal conquista foi o desenvolvimento do processo de reconhecimento fundiário, que culminou com a demarcação, em 1993, de cerca de 1 milhão de hectares de terras naquela região.